Dando seguimento à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande, Paulo Roberto entrevista hoje Olímpio Rocha, da coligação Campina Merece Ser Grande e não Campina Merece Ser Mais, como eu disse anteriormente. Veja agora. Uma boa tarde para você. Na sequência das entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande, quem nos visita nesta sexta-feira é Olímpio Rocha, filiado ao PSOL. Olímpio tem como candidata a vice a advogada Sheila Campos. Para realizar essas entrevistas, eu lembro sempre, a TV Itararé tomou todas as medidas sanitárias e de distanciamento, combinando com a assessoria de cada candidato a forma de contato, mantendo uma distância segura, visando o bem-estar de todos os que estão aqui trabalhando e também dos nossos convidados candidatos. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao programa. Muito boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores, melhor dizendo, da TV Itararé. Um grande abraço a você, cidadão e cidadã campinense que nos escuta nesse momento. Para mim é um prazer estar aqui concedendo essa entrevista a você, que já escuto há bastante tempo nas rádios de Campina. Muito obrigado. Filho do ex-vereador Márcio Rocha, que nós soubemos está melhor de saúde. Graças a Deus. Graças a Deus. O pai influenciou para entrar na política, candidato? Totalmente, né? Eu nasci em 85, eu dizia aqui nos bastidores, Paulo, quando eu nasci, 15 dias antes, meu pai tinha acabado de assumir a presidência do PCB, né? O Partidão Comunista. Ele era líder do governo de Ronaldo, abdicou da condição de líder do governo em nome da ideologia, né, em nome do que acreditava, em nome do que acreditava ser o melhor para o Brasil, em nome do que acreditava ser o melhor para Campina naquele período pós-redemocratização. Então, quando eu nasci, meu pai já era vereador há 2 anos, continuou até o final de 96, eu era gurizinho, tinha 11 anos, de lá para cá, ele não assumiu mais cargos políticos, mas eu me inspirei totalmente no exemplo dele, sim. É verdade. Agora, seu pai foi um vereador atuante, combativo, eu lembro bem, acompanhei bem o trabalho dele na Câmara. É assim, um DNA da família, está nas oposições, porque parece que o seu avô, Olímpio Rocha, não gostava muito dessa história, não, né? Rapaz, como eu estava dizendo, não é que ele não gostasse da política, né? Mas ele era muito cioso da segurança do filho, segurança de todos os filhos, e quando meu pai assumiu a presidência do Partido Comunista, naquele período pós-redemocratização, ele ficou um pouco reticente, né? E eu ia nascer, meu nome ia ser Yasser, haja vista a minha ascendência palestina, né? Homenagem ao líder palestino Yasser Arafat. Homenagem ao líder Yasser Arafat. E aí, meu avô teve aquele entrevero com meu pai e meu outro avô, o Birajara de Moraes, professor aposentado da UEPB. Ele foi secretário de Educação. Foi secretário de Educação de Campina. Sugeriu ao meu pai, olha, faz as pazes com teu pai, coloca o nome do teu menino igual dele. E assim foi feito. Então, eu nasci apaziguano. Deixei de ser Yasser Tarra, que é o nome da minha família, para virar Olímpio Rocha. Agora, candidato, por que ser logo candidato a prefeito de Campina? Pois não, Paulo. Veja, eu tenho uma militância de mais de 10 anos na advocacia popular. Atuo junto a movimentos sociais, sindicatos, ONGs e junto a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, acaba sendo um caminho normal na minha trajetória profissional, né? Milito no Partido Socialismo e Liberdade já há quase 10 anos, né? Inclusive, em 2016, os companheiros e companheiras do partido já tinham sugerido que eu me lançasse candidato, mas naquela época as condições, digamos, de temperatura e pressão não eram as ideais. De modo que hoje, né, nessas eleições, com o apoio do PSB, com o apoio da Unidade Popular, essas condições se tornaram ideais e estamos na disputa, vamos para o segundo turno. Olímpio, qual é a sua visão sobre a Campina de hoje? Veja, Paulo, eu lamento que Campina esteja sofrendo tanto, principalmente em relação à pandemia. Eu tenho dito nas entrevistas, nos debates de que participo, que, em primeiro lugar, lamento pela morte de quase 400 campinenses, né? Que estão no bojo das mortes também de mais de 140 mil brasileiros e brasileiras. Então, eu lamento que a gente esteja passando por esse problema de saúde tão intenso, dizendo desde já que nossa prioridade absoluta a partir de 2021 será ter ações concretas que façam com que essa pandemia seja dirimida ao máximo, para que, num segundo momento, a gente busque a geração de emprego e renda, por exemplo. Quais são os maiores gargalos da cidade hoje, na sua concepção? Pois não, Paulo, é justamente essa questão, me parece, da
pandemia, que não é um gargalo só da cidade, é um gargalo de todo o país. A gente vê, infelizmente, a prefeitura encalacrada em alguns escândalos de desvios de dinheiro da saúde, mal administrada no que toca a administração, para ser redundante, da pandemia. Nós temos visto também muitas reclamações no sentido de que precisamos de mais emprego, precisamos de mais renda. Nós, por exemplo, vamos reestruturar a Agência Municipal de Desenvolvimento, a ANDE, para fazer com que as pessoas recebam dinheiro nas suas mãos, invistam nos seus pequenos comércios, nas suas confecções, nos seus hortifruti, né? E assim, portanto, nós vamos agir a partir de 2021. Há quem veja alguns filiados ao PSOL como radicais, pessoas que não dialogam muito, que têm posições firmes e fixas, às vezes. Parece não ser o seu caso, que é de uma geração que tem mente aberta para conversar, para dialogar. Eu tenho ouvido isso, inclusive, de candidatos concorrentes seus. É uma nova visão no partido, uma nova corrente partidária? Claro, o PSOL, né, é um partido novo, né? Veio ali no início do governo Lula em razão de um voto contrário à reforma da Previdência que foi proposta naquela administração federal, mas obviamente nós reconhecemos os avanços sociais que houve nos governos Lula e Dilma. Lamentamos, por exemplo, o fato de que Dilma foi, de fato, alvo de um golpe perpetrado pelo ex-presidente Michel Temer. E no que toca ao diálogo, meu caro Paulo Roberto, estamos totalmente abertos. Prova maior disso é o fato de que estamos recebendo o apoio dos queridos companheiros e companheiras do PSB, que indicaram minha querida amiga Sheila Campos para ser minha vice-prefeita, os companheiros da Unidade Popular, os companheiros da dissidência do PT e os movimentos sociais em geral. Sendo eleito prefeito de Campina Grande, qual será a relação de Olímpio Rocha com o funcionalismo? Será absolutamente profícua. Nós vamos, no primeiro momento, priorizar a realização de concursos públicos. Nós vamos fazer com que acabe essa história do babão. São mais de 8 mil babões, conforme se demonstra aí no Sagres, conforme se demonstra aí nos sistemas públicos de contas que hoje estão colocados na administração municipal. Então, nós vamos priorizar absolutamente a realização de concurso público para que o nosso funcionalismo ele seja valorizado. Vamos pagar em dia, vamos fazer todos os planos de carreira que estão atrasados, que estão defasados. Essa é uma prioridade absoluta também a partir de 2021. Dizem que quem está na oposição tem solução para tudo. E muitas vezes, quando senta na cadeira de chefe do executivo, se depara com uma outra realidade. Isso é verdadeiro ou não? Eu vou saber quando sentar lá, né? A partir de 2021, Sheila e eu, que será prefeita também, Sheila. Nós temos dito que nós prezamos absolutamente pela paridade de gênero na administração municipal, Paulo. Então, a partir do momento que estivermos sentados nas cadeiras de prefeito e prefeita, nós vamos fazer um grande levantamento acerca do orçamento municipal, saber quanto é que nós temos e só vamos gastar a partir do que nós temos. Não vamos gastar além daquilo que temos. Isso é uma questão de equilíbrio fiscal que nós prezamos também. O ex-deputado e ex-senador Carlos Dunga, que o Olímpio deve conhecer, sim, costuma dizer que não demora o tempo em que nós vamos procurar um candidato a prefeito e não vamos encontrar. Porque há muitos problemas, né, em todos os municípios e quando o sujeito senta na cadeira de prefeito, segundo o Dunga, já pode responder a 17 processos antes de assinar qualquer decreto. Então veja que a coisa não é fácil. Relação com o Legislativo. Pois não, Paulo, nós teremos a melhor relação possível com o Legislativo. Nós estamos apoiando, né, os companheiros e companheiras da chapa do PSB, os companheiros e companheiras da chapa da UP. Temos certeza absoluta que vamos eleger o maior número possível de vereadores do nosso campo. Eles estarão fazendo a defesa das nossas pautas na Câmara Municipal e vamos manter o diálogo aberto. Como você bem disse, eu sou de uma nova geração que preza pelo diálogo, não tem isso de radicalismo, não tem isso de não dialogar. Nós vamos falar com todos os vereadores e vereadoras. Transporte coletivo. Esse é um tema, Paulo, que a mim me é muito caro. A propósito, já andou de ônibus? Demais, já. Né? Eu tenho um filhinho Márcio, igual ao meu pai, né? O nome dele, 3 anos, domingo, ele disse, papai, vamos andar de ônibus, né? Porque às vezes, eu fiz essa pergunta, porque às vezes discute-se transporte coletivo com pessoas que nunca entraram no ônibus, não tem noção. É claro, eu tenho o meu Loganzinho 2015, né? Eu ia até ver se trocava ele agora, mas não vou mais não, vão dizer que eu estou trocando o carro, que eu estou recebendo não sei o quê, não vou trocar o carro não. E vou andar de ônibus
vamos até onde der. Inclusive, tem que deixar ele na oficina. Em relação ao transporte, Márcio, a população, a população reclama, mas o empresário também reclama. Parece que tem algum descontrole nessa história. Veja só, Paulo, a gente entrou na justiça justamente para discutir o fato de que se acabou com a integração espacial urbana. Tem uma lei de 93 assinada pelo ex-prefeito Félix Filho que diz que a integração tem que funcionar com a lógica da baldeação gratuita lá dentro. Ou seja, o cidadão desce lá dentro, pega o segundo ônibus de graça. Isso não impede que haja a integração temporal, que precisa ser aperfeiçoada. O cobrador tem que ter, o motorista não pode acumular função, tem que ter gratuidade para você idoso, para você idosa, né? Só na medida em que você mostra seu documento de identificação. Não tem isso de ter que fazer um cartão. O Estatuto do Idoso precisa ser respeitado. Olímpio, os municípios recebem o FPM a cada 10 dias. Esse dinheiro é suficiente para administrar? Porque os gestores reclamam. Não, não é suficiente, meu caro Paulo Roberto. A gente precisa estudar maneiras de aumentar realmente a arrecadação do município. A gente precisa fazer com que os impostos que são arrecadados pelo município, IPTU, ISS, por exemplo, sejam utilizados de maneira a reverter os benefícios para a população, a dar os benefícios para a população. Muitas vezes esses impostos são recolhidos e ficam ali de maneira mal utilizada, né? E nossa proposta, portanto, é fazer com que esses impostos sejam bem utilizados sempre, primeiro em favor de quem mais precisa, né? Depois, ao longo do tempo, chegando às pessoas que estão numa classe, digamos assim, mais bem aquinhoada, por assim dizer. Essa divisão do bolo da arrecadação nacional é justa no seu modo de ver? Ou o governo federal fica realmente com a maior fatia e solta migalhas para estados e municípios? Esse é um tema bastante complexo, Paulo. Eu penso que deva haver, sim, uma repactuação do pacto federativo, né? Eu penso que a União ela deve sim descentralizar mais recursos para que os estados tenham mais acesso a dinheiro, para que os municípios tenham mais acesso a dinheiro, para que, portanto, a gente consiga realizar obras públicas, para que, portanto, a gente consiga valorizar o servidor e a servidora e a população mais necessitada, como eu disse. Alguns cientistas e analistas políticos dizem que o eleitorado de Campina tem umas peculiaridades. Na visão dessas pessoas, 30% já são de um lado. 30% estão querendo vender o voto e 30 e poucos por cento ficam ali naquela de se decidir de acordo com os debates, de entrevistas como essa que nós estamos fazendo aqui. Deu para constatar isso ou ainda não? Veja só, Paulo, a gente tem feito esse estudo, sim. Em 2018, como eu sempre digo, o despresidente Bolsonaro, ele teve, me parece, em torno de 130 mil votos aqui, enquanto o Haddad, o adversário, teve em torno de 100 mil votos. Então, nós partimos aí, eu diria, já da disputa por esses 100 mil votos. E nós temos nos colocado como a única candidatura, de fato, de esquerda que vai dialogar com o povo de Campina Grande. Então, nós temos plena certeza de que vamos disputar esses 100 mil votos e, para além disso, vamos tirar também a casquinha dos outros 130 mil que estão, digamos, no campo mais à direita. Olímpio Rocha já tomou conhecimento que algum filho de prefeito, de deputado, até de vereador, estuda na escola municipal? Não, nunca tomei conhecimento disso. Parece que a escola só vai ser boa um dia quando o filho do gestor estiver matriculado dela. É uma coisa meio estranha, né, para a gente pensar. Me parece, Paulo, que você fazer uma promessa nesse sentido, dizer, olha, eu vou colocar meu filhinho na escola municipal, soa como demagógica, mas a ideia é que a escola municipal seja melhorada. Eu estudei na escola pública o tempo todo, nunca tive problema nenhum. A ideia é que a escola seja melhorada a ponto de, sim, eu poder matricular meu filho na escola pública, obviamente priorizando quem mais precisa. Se eu puder pagar, exato. Não é verdade? Eu tenho condições de pagar, recebo meus honorários como advogado. Aliás, Paulo, eu estou fazendo um movimento de grande abnegação. Eu estou abrindo mão do melhor contrato profissional que eu tive na minha vida, né, que iria durar até dezembro. Eu estou abrindo mão de 3 meses de salário para poder ser candidato a prefeito, em nome de ocupar esse espaço de esquerda que estava em aberto aqui em Campinas, não estará mais. Candidato, muito obrigado por ter vindo ao programa. Boa sorte na campanha. Obrigado, Paulo Roberto. Obrigado a você, telespectador. Vote 50, Campina merece ser grande. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente volta na próxima segunda-feira com outra entrevista aqui no Meio-Dia, na Itararé.